Então vamos agora, enfim, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12, texto inicial. Leremos alguns outros nessa manhã, mas o nosso texto base nessa manhã, para falar do poder da ressurreição e o que ela opera na nossa vida. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12. Vou dar um pequeno tempo para você achar, se você prefere ler na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Temos na projeção, versos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, penso eu que essa pergunta é uma pergunta que tem o poder de alcançar o mais profundo da nossa alma. Por que vocês procuram entre aquilo que está morto, entre aquilo que fede, entre aquilo que não tem vida, entre aquilo que não pode promover vida, entre aquilo que está marcado pela extinção, pela impossibilidade, aquilo que está vivo? Já perceberam como que muitas vezes a nossa vida ou a vida de alguns é marcada por procuras e procuras entre aquilo que está morto, que fede, que não tem esperança? E essas pessoas perdem a capacidade de esperar e buscar para a sua vida coisas entre aquilo que pode promover realmente vida. Voltando, por que vocês então procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos desses homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles, os discípulos que estavam ali, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, sempre ele, né? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus ministre vida ao nosso coração, que o poder da ressurreição de fato possa nos impactar, que de verdade nós que buscamos coisas de Deus e em Deus, aprendamos nessa manhã que existe um lugar certo para buscar, a forma certa de buscar, e que existe consequência poderosa de Deus na nossa vida, na vida daqueles que experimentaram o poder dessa ressurreição. Vamos então orar ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, porque no teu propósito eterno, na tua soberania, no teu decreto eterno, onde o Senhor estabeleceu tudo
que aconteceria nesse universo, que faz com que nada fuja ao teu controle, mesmo quando nós nos vemos perdidos e descontrolados, e mesmo quando entendemos, percebemos, achamos que as circunstâncias é que determinam a nossa vida, o teu decreto nos deixa saber e traz paz suficiente ao coração por conta disso. Esse decreto nos deixa saber que a nossa vida está nas tuas mãos e que nada que nos acontece foge a esse projeto eterno teu, para cada um de nós e para a humanidade como um todo. O Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor tem o controle da história. E Deus, eu te louvo, Pai, porque nessa manhã nós podemos celebrar um Deus que tem propósitos, um Deus que tem decretos, um Deus que estabeleceu a história, e uma vez estabelecendo a história, estabeleceu que enviaria o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas também estabeleceu que a morte não poderia detê-lo, e estabeleceu que esse Filho, o seu único Filho, unigênito Filho de Deus, ressuscitaria ao terceiro dia, e que essa ressurreição causaria um impacto poderoso na nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós não estamos mais mortos. Obrigado, Deus, porque embora outrora mortos os nossos delitos e pecados, como a palavra diz, o Senhor nos vivificou. E porque nós estamos vivos, não apenas física, mas emocional e sobretudo espiritualmente falando também, porque estamos vivos, Senhor, nós podemos estar aqui nessa manhã, experimentando essa comunhão, experimentando a ação do Teu Espírito em nós, e aprendendo mais daquilo que o Senhor tem a ministrar no mais íntimo do nosso ser. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Fala ao nosso coração, ou melhor, continue falando ao nosso coração, na continuidade desse culto, para que o Teu nome continue sendo glorificado, e para o nosso próprio bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Meus irmãos queridos, esse texto que nós lemos, que pode ser associado a alguns outros textos do Novo Testamento que relatam o mesmo fenômeno, por assim dizer, o mesmo fato da ressurreição de Jesus. Esse texto, ele se constitui um verdadeiro divisor de águas na história. Eu digo isso porque, considerando a questão das religiões comparadas, quando você faz o estudo das demais religiões, você percebe, nós percebemos que o cristianismo é a única religião que sustenta que seu fundador e líder ressuscitou. Nenhuma outra religião afirma, sustenta, e seus seguidores morrem por essa verdade, qual seja, Cristo Jesus não está mais entre os mortos, como os profetas haviam predito, como ele mesmo havia anunciado. O fato é que Cristo ressuscitou, e nós estamos hoje aqui, domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Então este é o maior diferencial entre o cristianismo e as demais religiões. Repito, Cristo ressuscitou. Agora, esta foi uma declaração muito complicada no primeiro século, quando Pedro, logo nos primeiros capítulos de Atos, por exemplo, capítulo 4, 5, Estevão no capítulo 7 de Atos, e os demais seguidores de Jesus, cristãos, foi essa afirmação, tomou conta, norteou a pregação, o discurso desses primeiros irmãos, pós o fato da ressurreição de Jesus. E isso gerou um impacto
negativo no que diz respeito à perseguição, no que diz respeito à morte de inúmeros cristãos, de inúmeros seguidores de Jesus. Afirmar que Jesus ressuscitou, afirmar que Ele era o Filho de Deus, que foi escolhido para essa missão e que a morte não pôde detê-lo, colocou na categoria de Deus. O que para os discípulos de Jesus, digamos assim, já estava claro, não era tão claro assim, por exemplo, para o mundo judaico e para os pagãos de uma forma geral. O que eu estou querendo dizer para vocês, aqui, ainda a título de introdução, é que essa declaração, ela foi de fato bem complicada, com seríssimas implicações na vida daqueles homens que morreram por causa dessa verdade. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus perderam a vida porque sustentaram que Cristo ressuscitou. Agora, essa verdade, esse anúncio, essa proclamação, essa exclamação também traz implicações para a nossa vida hoje. Porque é impossível crermos que Jesus ressuscitou, anunciarmos que Jesus ressuscitou, sem que isso de alguma forma não produza um impacto na nossa vida e nos nossos relacionamentos como um todo. Agora, esse fato da ressurreição, ele foi predito pelos antepassados de Jesus. Veja só, Gênesis capítulo 3, verso 15, no relato da criação, o texto vai dizer assim, temos na projeção esses textos, Wesley? 3, capítulo 5, capítulo 3, verso 15, perdão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Preste atenção agora. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que está acontecendo aqui? O que Deus está dizendo? Esse aqui é o episódio da queda, quando o homem desobedece a Deus. E aí, na consequência, Deus fala para Adão o que aconteceria por conta da sua desobediência. E ele chega num ponto, Deus que começa a falar dessas consequências, ele aponta para o futuro e diz o seguinte: olha, o que vai acontecer historicamente falando, o descendente terá o seu calcanhar ferido pela serpente, por conta dessa inimizade que começa no Éden, digamos assim. O que significa isso? A morte de Jesus na cruz, ele seria ferido, a serpente o picaria no calcanhar. Mas tem um detalhe, esse ato da serpente picar o calcanhar do descendente significa a morte de Jesus na cruz. Mas esse não era o ponto final na história, porque a história continua como continuou, continuaria como continuou, porque o texto continua dizendo: embora em que pese o fato do descendente ter o calcanhar ferido, o descendente também pisará na cabeça da serpente. O que significa isso? A ressurreição de Cristo. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, conhecido como proto-evangelho, o evangelho antecipado, um anúncio do que viria a acontecer, tem um relato da morte e da ressurreição de Jesus. A serpente que pica o seu calcanhar, mas ele esmaga a cabeça da serpente quando ele ressuscita para a glória de Deus. Mas não apenas em Gênesis, Salmo capítulo 16, versos 9 e 10. O meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Preste atenção agora o salmista, o que ele vai dizer: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi morreu, foi enterrado, e o seu corpo sofreu decomposição, e os seus restos mortais foram colocados junto aos seus antepassados, seus familiares. É óbvio que o salmista não está fazendo referência a ele mesmo, mas o salmista aqui já faz referência, ou já fazia referência ao Cristo que viria, morreria, mas não seria, por assim dizer, impedido, limitado, aniquilado pela morte, pela decomposição do corpo, como acontece com todo ser humano, porque ele ressuscitou, e o salmista já havia pré-anunciado isso no Salmo 16, versos 9 e 10.
Mas Jesus falou também a respeito disso, enquanto vivo entre os seus discípulos, um corpo que ele recebeu ao nascer da Virgem Maria. Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Mas não para por aí. Em João capítulo 8, 28, ainda há um prenúncio da ressurreição de Jesus. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente do que o Pai me ensinou. E aqui ele antecipa a sua morte, o que aconteceria, e consequentemente também a sua ressurreição. Aí temos o fato consumado. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, como foi anunciado. Como que isso é relatado na sequência dos relatos bíblicos? 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8, é um dos textos usados para o momento da ministração da Santa Ceia. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Paulo falando na sua carta aos Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8. E um último verso, ou um último texto que vai falar também desse pós-fato da ressurreição, confirmando o que aconteceu, nós encontramos em Apocalipse, o último que eu registrei. Outros tantos falam. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Aleluia. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. João, na ilha de Pátimos, recebe a revelação de Deus do Apocalipse. Jesus aparece para ele em visão na ilha de Pátimos e diz quem ele era: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que vive. O nosso Deus é um Deus que reina. E nós encontramos nesses textos então promessa, cumprimento e confirmação. Promessa, cumprimento e confirmação. E aí, meus irmãos, mais uma vez eu volto à pergunta: quais as implicações da ressurreição de Jesus na nossa vida? Uma vez que hoje comemoramos esse fato, esse episódio divisor de águas da história, qual é o impacto, as consequências diretas e indiretas disso na nossa vida? Eu me lembrei, quando eu estava pensando nesse tema, de algo que eu aprendi no seminário, uma expressão do latim chamada Ordo Salutis. Ordo Salutis é a ordem da salvação, como ela acontece na vida daquele que está com Deus, que foi chamado por Deus. Olha só, não sei se vai ficar boa a imagem aqui, eu acho que não. Eu mandei para o grupo essa imagem, tá bom? Sabendo que falaria sobre isso agora de manhã, eu mandei para o grupo. Se você não vir aqui, não tem problema, porque você vai receber ou recebeu já. Acontece algo fantástico na vida da gente. A nossa realidade espiritual, ela é transformada. A nossa existência é impactada. A nossa vida é influenciada a partir da ressurreição. Existe algo tremendo na vida daqueles que Deus tem um propósito. Não dá, dá para acompanhar ali. Olha só que coisa bonita. O que a Bíblia fala como consequência da ressurreição de Cristo, do que Ele fez por nós? Deus nos escolheu, só porque Jesus ressuscitou. Deus nos escolheu, Ele nos chamou.
Ele nos regenerou. O que é isso? Mortos que ganharam vida. E só porque fomos regenerados, conseguimos escolher Deus, conseguimos olhar para Deus e o nosso coração foi transformado, nossa mente foi transformada, e a palavra é metanoia, mudança da mente, lá no grego. Fomos justificados, a justiça de Cristo entra na nossa vida, injustos que se transformaram em justos por causa dessa morte e ressurreição. Fomos adotados como filhos de Deus. Isso é fantástico, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus de Abba. Jesus nos ensinou isso, o Paizinho. Isso traz para nós a possibilidade de relação pessoal, íntima, direta, sem mediadores, sem pastor, sem padre, sem líder religioso de qualquer ordem. Somos filhos. Agora, filhos que são santificados, separados, para andarem com Deus, porque ninguém pode andar com Deus de qualquer jeito, mas Deus mesmo se incumbe dessa santificação. Deus nos capacita com o dom da perseverança. A Bíblia diz que todos aqueles que Deus chamou, Deus deu a eles a capacidade de perseverar até o fim. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, dizendo que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo não pode se separar de Deus. Você não pode se separar de Deus. Por mais que você tente, eu tentei na minha vida. O diabo, o mundo, nem você, nem ninguém podem separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele nos dá a capacidade de perseverar até o fim. E o que nos resta é a glorificação final. A mesma glorificação que Jesus recebeu, o mesmo corpo que Jesus tem hoje na glória, um corpo glorificado, é o corpo que um dia nós herdaremos, que nós teremos, incorruptível, sem doença, sem ciático, dor no ciático, sem dor no joanete, né? sem nada. É um corpo perfeito, adaptado à nova realidade futura espiritual que nos aguarda. Vejam que coisa linda. Não dá para a gente entrar em cada ponto aqui agora. Vamos fazer isso nesses encontros que teremos, a classe de integração. Na sexta-feira também a gente vai abordar isso mais para frente, associando Bíblia e teologia. O fato é que do Deus que nos escolheu, esse Deus nos glorificará um dia. E o que vem acontecendo na nossa vida, o processo, é esse processo de Deus, de preparação, de capacitação, de ajuste da nossa vida para esse grande e glorioso dia, que é esse dia que nós vamos estar com o nosso Senhor na glória para todos sempre, 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 adorando como a palavra de Deus diz. Vejam o que o poder de Deus pode fazer por nós, o poder da ressurreição pode fazer por nós. Antes da nossa salvação, que é fruto da graça salvadora de Deus, nós estávamos perdidos, nós éramos escravos de um império opressor. Eu gosto quando Paulo fala na sua carta aos Colossenses, se eu não estou enganado agora, quando diz: Ele vos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Nós éramos escravos de um império, nós éramos escravos de um reino, nós estávamos presos a uma realidade espiritual, e por que não dizer existencial, influenciada por essa realidade, escravos, mas Deus nos libertou. E é interessante porque nós encontramos um paralelo anterior na própria história do povo de Israel. Vocês lembram? Né? Quem viu os 10 mandamentos na TV? Agora lê a Bíblia para confirmar se está tudo certinho lá. Tem que ler a Bíblia. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. O povo de Israel ficou por 400 anos como escravo no Egito. E ali, depois de 400 anos, na opressão dos egípcios, de Faraó, Deus levanta Moisés para libertar o povo. E aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Você pode dar aula disso já depois que viu lá a novela. E você viu que Deus levantou Moisés para fazer essa libertação do povo. E Moisés tira o povo do Egito. E Moisés, ao sair do Egito, leva o povo para o deserto, como Deus havia mandado. Ok? Então, olha só. O povo de Deus estava no cativeiro do Egito. Uma vez Moisés libertando o povo, Moisés leva o povo para o deserto.
Só que o destino final do povo de Deus não era o deserto, ok? O deserto era necessário, o deserto era passagem, o deserto era o caminho, o deserto era a rota, mas o destino final era o que? Canaã. O povo foi tirado do Egito não para ficar no deserto, mas o povo foi tirado do Egito para ser levado para Canaã. Olha o paralelo para a nossa vida hoje. Deus nos livrou de um império das trevas, da prisão espiritual que nós estávamos nela. Deus nos liberta quando Jesus entra na nossa vida. Aí sabe o que acontece? Nós não colocamos de imediato o pé em Canaã. Essa existência que nós vivemos aqui é o deserto que a gente está caminhando até chegarmos em Canaã. Entendeu por que tem sofrimento ainda? Entendeu por que a conversão, a salvação não elimina, não acaba com todos os teus problemas? Não entendeu porque não tem como prometer para você que se você aceitar Jesus, confessá-lo como teu Salvador, tua vida vai mudar radicalmente e você não vai sofrer mais? Por uma razão simples: nós estamos caminhando para Canaã, nossos olhos estão lá, é a nossa esperança, é o nosso destino, é onde nós sabemos que vamos chegar, mas por enquanto os pés estão no pó do deserto, por enquanto os pés estão ainda sujos com a poeira, o nosso corpo ainda, a nossa pele ainda queima com o calor do sol, das altas temperaturas do dia, dos frios, das noites frias que nós sabemos que o deserto proporciona. Essa é a existência que a gente vive. E o deserto é um grande teste. O deserto é uma grande provação na vida daqueles que estão com Cristo. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel lá atrás, sendo eleitos e passando por toda essa realidade, toda essa experiência, aconteça o que acontecer, vivendo o que eu viver, experimentando o que tiver que experimentar, chegando ao final, podendo falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Éramos escravos do Egito, dessa existência, e fomos libertos e estamos a caminho de Canaã. Não somos mais escravos, fomos libertos. Canaã é o nosso destino, irmãos. Então, vejam só, a ressurreição produziu vida em mim, me introduziu numa nova aliança, descortinou diante de mim uma realidade espiritual para a qual até então eu estava alienado, era cego, não podia ver. Essa realidade espiritual que foi guardada com um segredo por gerações e gerações, tudo isso hoje se descortina diante de nós. Nascemos de novo, regenerados, fomos introduzidos numa aliança inviolável. Este cálice é o cálice da nova aliança em favor de vós. Aliança indestrutível e inquebrável. Somos feitos filhos de Deus, nossos pecados são perdoados, ganhamos uma nova família, a família da fé, herdamos uma herança espiritual de Deus. Não tem a ver com matéria, não tem a ver com dinheiro, embora Deus seja dadivoso. E recebemos uma sentença absolutória, temos nossa dívida perdoada e colocados em liberdade. Tudo isso é consequência da ressurreição de Cristo. Tudo isso é consequência dessa obra maravilhosa de Deus em nosso favor. E aí nós somos livres. Somos livres. Você pode dizer aleluia para isso? Glória a Deus. Nós somos livres. Agora, para que serve essa liberdade? O que eu faço com ela? O que fazer com a liberdade que Deus me deu? Talvez seja uma grande pergunta para tentarmos responder nessa manhã. O que eu faço? Primeiro vou te dizer, para que você foi livre ou liberto?
Primeiro você foi livre, liberto para pertencer a outro Senhor. Então, se você acha que essa liberdade ela pressupõe uma liberdade total, onde você agora é um ser autônomo, livre, você faz o que você quiser, o que você bem entender, deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. Você saiu de uma escravidão de um Senhor e passou a pertencer a um outro dono. Isso significa dizer também que se você não era senhor da sua vida lá atrás, embora você achasse que fosse, e eu também, você continua não sendo senhor da tua história ainda hoje, depois que Cristo entrou na sua vida. Porque você sai do domínio de um senhor tirano e você passa para o domínio de um Senhor que é amor, que é graça, que é misericórdia, mas que também é santo, e que exige que todos aqueles que estão debaixo do seu senhorio sejam da mesma forma santos. Nascemos de novo, já falei, então nós somos livres para pertencermos a outro Senhor, e uma vez pertencendo a esse novo Senhor, somos livres para amá-lo e adorá-lo. Antes, irmãos, a gente não podia adorar a Deus. Nós amávamos e adorávamos a nós mesmos. Nós amávamos e adorávamos o nosso próprio eu. A nossa prioridade era nós mesmos, o nosso eu, as nossas necessidades, as nossas vontades. Vivíamos para satisfazê-las. Vivíamos para encontrar o tempo todo algo que produzisse prazer em nós. Mais uma vez, pertencendo a esse novo Senhor, Ele nos dá a capacidade de tirarmos os olhos de nós mesmos e colocar esses olhos nele. E isso é a essência da adoração. É você tirar os olhos de você e colocar os olhos em Deus. É você se preocupar menos com você e se preocupar mais com as coisas de Deus. Adorar a Deus é isso. Há uma revolução, há uma mudança. O meu eu era entronizado, agora o meu eu sai do trono, e Jesus passa a habitar esse trono, não mais o meu eu. E agora que Jesus habita esse trono, eu posso adorá-lo e amá-lo, sobretudo por conta daquilo que eu já sei que Ele fez por mim. Então, não há mais barreiras e impossibilidades para adorarmos a Deus. O que há é liberdade plena. Mas também nós somos livres para não aceitarmos mais as mentiras do diabo. Tem gente que ainda hoje é influenciado pelas mentiras de Satanás. O tempo todo vive debaixo da dúvida, aquela mesma dúvida que o diabo tentou fazer com Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Vimos há pouco que a filiação, a adoção de filhos é uma bênção, é uma consequência desse processo de Deus na nossa vida, que nasce dessa ressurreição. Então nós somos livres para não aceitarmos mais as mentiras do diabo. Nós somos livres para não aceitarmos mais a inclinação da nossa carne. Você não precisa ser escravo dos seus apetites carnais caídos. Você não precisa mais se esconder atrás da falsa desculpa de que você não pode vencer isso ou aquilo, porque você pode, porque o Espírito de Deus em você te capacita a vencer. E a palavra de Deus diz que aqueles que são santos, que são do Senhor, que estão em Deus, não existe nada que os prenda, que os escravize, tornando ou criando impossibilidades em sua vida. Eu encontro com pessoas às vezes que falam: pastor, eu não consigo. Claro, tem doenças, patologias, tem coisa que tem que ter tratamento, remédio, clínicas de recuperação, e a gente sabe disso. Mas existem tantos comportamentos diários, do cotidiano, que às vezes eu ouço pessoas falando: não consigo, eu não posso, não dá. Deixa eu falar uma coisa para você: a ressurreição gera em você a capacidade de conseguir.
se você nasceu de novo, se o poder da ressurreição alcançou a tua vida, não dá mais para você se esconder atrás do não consigo, não dá, não posso, não tem jeito. Livres para não aceitarmos mais as mentiras do diabo, a inclinação da nossa carne e a opressão da religião. Irmãos, a religião oprime. A religião rouba a beleza, a espontaneidade, rouba muitas vezes de nós essa leveza da relação com Deus, com as suas regras, com as suas imposições, com os não pode, não toque, não faça. A religião faz isso, ou a religiosidade faz isso, melhor dizendo. E como a religiosidade tem gerado opressão, escravidão na vida de muita gente. Tem gente que passa a existência inteira culpada, porque a religião trabalha, algumas religiões, mesmo cristãs, mesmo dentro do segmento evangélico, e como acontece? Impondo medo, impondo culpa, impondo um terror na vida daqueles que querem seguir a Cristo. Então você é livre para não aceitar mais as mentiras do diabo, a inclinação da carne e a opressão da religião. Agora, liberdade é bom demais, né? Olha quanta coisa boa a gente tem. Liberdade é ótimo. Mas qual o problema da liberdade? Porque nem tudo são flores, né? No paraíso tem que ter uma serpente sempre. Tem um ditado que diz que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Não é verdade? Com a liberdade não é diferente. Quem nunca experimentou dela, ou que foi privado dela em partes que seja, quando consegue experimentar essa liberdade, acabam entrando por um caminho de, eu vou usar uma expressão aqui por falta de uma melhor no momento, por um caminho de libertinagem, de permissividade total. Foi assim com o povo de Israel. Lembra da história lá dos 10 mandamentos? Da novela? O povo sai, somos livres, né? We are free. Somos livres. Estamos livres. Podemos fazer o que quisermos. E eles saíram, ex-escravos, agora livres. Para fazer curta uma longa história, eu vou pegar um único ponto. Muito cedo na história do povo liberto de Israel, surgiu um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque eles eram livres. Muito cedo, ainda antes disso, Deus manda, eu nunca sei falar esse nome, codornizes, é isso, né? Codornizes, codornas. Você está rindo de mim, né? Tá bom, é isso. Trava a língua, né? Codornas. Deus deu água, Deus mandou maná. Daqui a pouco eles começam, mas lá no Egito, cara, a gente tinha cebolão, né? Cebola grande, né? Banana grande, tudo era grande no Egito, né? Porque assim, né? Quando você não está mais vivendo uma realidade, ou essa realidade aparentemente não é tão boa quanto a que você viveu lá atrás, até mesmo a prisão é melhor do que esse novo momento de vida que você está vivendo. E eles começaram a reclamar, a resmungar, e a liberdade deles gerou neles uma libertinagem, uma permissividade que foi contrária à vontade de Deus. Olha para a democracia no Brasil. Anos de ditadura. Aí a gente fica livre, entre aspas, né? Entre aspas. A gente fica livre. Aí passa a viver uma democracia. A pergunta é, a gente sabe viver na democracia? A gente sabe usufruir dessa democracia? Olha os abusos, olha os desrespeitos, olha a incapacidade de dialogar, olha a incapacidade de aceitar a diferença, aceitar a visão contrária. Aí tudo que você coloca, alguém vai levantar, mas você não pode. Peraí, mas a gente está numa democracia, tem uma liberdade. Desde que haja respeito, né? Tolerância, a gente pode dialogar. O fato é que a gente não está preparado para isso. Nós não estamos preparados para vivermos essa liberdade. É por isso, irmãos, que Deus, ao nos libertar, Deus faz assim, sentiram o gosto da liberdade? Agora vem cá de novo. Vem cá. Porque se eu deixar vocês livres, vocês vão se perder.
se eu abandonar vocês, vocês vão se perder. Quer ver uma área, e aí eu caminho, não sei se para o final ainda, mas tem uma linha que eu estabeleci trabalhar com vocês em função dos últimos acontecimentos da assembleia que tivemos na igreja semana passada. Quer ver uma área que a gente não sabe lidar com liberdade? Tem a ver com dízimos e ofertas. Tem a ver com contribuição financeira. A gente entende que, ou muitos entendem que no Novo Testamento não existe a obrigatoriedade do dízimo, tá? Alguns entendem que o dízimo é algo restrito à realidade da lei do Antigo Testamento. E por conta disso pensam o seguinte: essa pergunta, essa equação é perigosa, e eu tenho visto isso na igreja muito frequentemente. Preste atenção. Qual o mínimo que eu posso dar sem que Deus se ofenda e deixe de me abençoar? Já percebeu isso? Bom, deixa eu negociar com Deus, né? Qual é o mínimo que eu posso dar de dinheiro, tá? Sem que Deus se ofenda e consequentemente Ele deixa de me abençoar. Ou pior, o gafanhoto, já ouvi essa expressão aqui hoje, né? O gafanhoto devorador vem comendo tudo que eu tenho. É uma questão que alguns levantam. E na reboque disso, junto com isso, qual é o máximo que eu devo dar sem que eu tenha alguma privação? Aí o cara vive negociando, né? Entre o mínimo e o máximo. Já que não há, vou chegar lá, uma previsão legal no Novo Testamento para o dízimo, o sujeito ele vive nessa equação entre o mínimo, que não fira Deus e Deus não se volte contra mim, e o máximo que não produza privação na minha vida. Sabe como é que é, né? Pô, tem despesa, né? Tem que pagar o cartão de crédito, aquela bolsa, né? Aquele cinto, aquele sapato, aquele, né, bem, aquele brinquedinho que eu gosto, porque sabe como é que funciona com o adulto, né? Com a vida da gente, com a vida do adulto. Só muda o preço do brinquedo, porque a gente vai, né? Aí é o celular que é um brinquedo, mas é um brinquedo. O cara é adulto, mas é um brinquedo. Então, antes a gente queria um carrinho, hoje a gente quer um celular de R$6.000, e, enfim. E a gente vive, ou alguns vivem nessa relação, porque não sabe lidar com liberdade. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: dízimo é preceito legal. Logo, conceito de dízimo é um conceito do Velho Testamento. Entenda o que eu estou dizendo. O conceito de dízimo é um conceito do Velho Testamento. Alguém vai falar assim: pastor, eu não estou acreditando que você está falando isso. Espera aí. A gente brigou semana passada, a gente falou que a gente vai fazer um monte de coisa para que as pessoas contribuam, e você vai dizer que dízimo é um conceito veterotestamentário. Ah, você não quer receber salário, você não está com difícil, você não está querendo aí que a igreja honre você. Vamos caminhar um pouquinho. Olha só o que a palavra de Deus diz, começando no Antigo Testamento, Números capítulo 18, 23 a 28. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é o decreto perpétuo pelas suas gerações do povo de Israel, enquanto comunidade de Israel. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Está falando dos levitas. Eles não receberão herança alguma. A terra havia sido dividida entre o povo de Israel, mas os levitas não receberam porção de terra, ok? Não tinham nada. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas o quê? Os dízimos, e os israelitas apresentem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas,
O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Então, primeiramente aqui você precisa entender uma coisa: dízimo era destinado ao sustento dos levitas. Existe levita hoje? A turma vai dizer: mas o pessoal que canta na igreja é levita, né? Se você quiser ser levita, cara, você não pode só tocar. Você tem que se dedicar integralmente ao Senhor. Você tem que viver exclusivamente para o Senhor, santificar a sua vida integralmente para Ele, servir ao Senhor no templo dia e noite, em todas as áreas da igreja. Aí eu estou pegando você como líder do louvor, tá? Você poderia ser chamado de levita. Hoje em dia o sujeito toca na igreja, é chamado de levita. Tocar na igreja não faz ninguém um levita. Levita era um ofício, digamos assim, um grupo escolhido, separado para viver exclusivamente para Deus no Antigo Testamento, dentro da realidade do povo de Deus em Israel. Para a gente entender um pouco mais. E nunca se esqueça, o próximo texto diz assim, eu estou agora em Deuteronômio 14, 27 a 29. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Pode ter casa não, filho. Vai casar? Não, vai morar na igreja, viu? Viu, Gabi? Vai morar aqui, vai ter casa? Vai morar aqui, ué. Fala sério. Carro? Não. Tem carro não. Propriedade sua? Nem pensar. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem herança próprias. Orlando vai deixar aquela herança gorda para ele não, viu? Não tem herança, viu, Orlando? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuam propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe e todo o trabalho das suas mãos. Temos alguns princípios aqui fundamentais para a contribuição financeira, à luz do Antigo Testamento. Aqui comigo, o dízimo era para 1, sustento dos levitas. 2, para a redistribuição de renda, porque os levitas recebiam, comiam e distribuíam, davam a porção deles, davam a parte deles, o dízimo deles, era o dízimo do dízimo, entenderam? Era o dízimo do dízimo. Não envolvia dinheiro, irmãos. Dízimo era fruto da terra, não havia dinheiro. O sujeito plantava e ele pegava a 10ª parte da sua colheita, a 10ª parte dos seus grãos, e levava para o sustento dos levitas e do sacerdócio, por que não dizer? Aí é muito importante a gente entender, era uma espécie de imposto único. Não tinha, o que tinha era o dízimo, não tinha IPTU, IPVA, ISS, até perde os S aqui, tanto S que é, não tinha imposto de renda, era uma única contribuição. Pastor, estou gostando disso. Tá bom demais seu discurso, olha, estou gostando, hein? Bacana isso aí. Pô, vai dar uma liberada esse mês bonito aqui no meu orçamento, né? Não envolvia dinheiro, era uma espécie de imposto único, e quem o recebia deveria dar o dízimo do dízimo para redistribuição de renda, cuidado dos pobres. Antes da lei, só tem 2 textos que falam a respeito de dízimo. Quando Abraão, ele naquele episódio com
Melquisedeque, ele decide dar o dízimo de tudo. Não havia mandamento para Abraão dar o dízimo. Ele escolhe, decide pela experiência que ele teve e de algo que não era dele, do que ele havia recebido de outra pessoa, por conta daquilo que ele recebeu, ele decide dar. Não era mandamento nem preceito legal. Da mesma forma, Jacó, naquele momento difícil da vida, naquela batalha que ele teve, e ali aquela crise com o seu irmão, ele falou: olha, se eu for bem sucedido, Deus não mandou. Se eu for bem sucedido, se der tudo certo, eu decido dar o dízimo de tudo. Mas em nenhum lugar diz que Jacó de fato cumpriu a sua palavra. Diz que ele decide dar, que ele quer dar. Em nenhum lugar diz que Deus mandou ele dar. Calma aí, senta na cadeira, as emoções estão só começando. Então, antes da lei, Abraão e Jacó, os dois relatos de dízimo, da palavra dízimo no Antigo Testamento. Aí você vai para o texto-chave para todo aquele que quer extorquir a igreja. É o texto básico. O que diz? Trazei, cadê? Não, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Quem lembra? Tu sabe de cor, né? Coisa que aterroriza a gente sabe de cor, não é verdade? Vamos lá. 3:10. Alguém, quem pode ter aí? Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Passa, por favor. Tem mais? Dá para passar o outro? Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque... Aí continua o texto de Malaquias 3:10. Esse texto é bíblico? É veterotestamentário? É. Agora a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que aprender a interpretar o texto bíblico. Para quem que Deus está falando? Deus está dando uma palavra de condenação para os sacerdotes que estavam roubando o povo. Deus estava dando uma palavra para a liderança de Israel, que não estava cumprindo o seu papel. E consequentemente vem uma palavra de Deus, de exortação para Israel ou para a sua liderança. E aí o que a gente vê hoje na nova dispensação é: dá o seu dízimo, porque se você não der, está lá em Malaquias 3:10, que Deus vai te fulminar. Para mim isso não é Deus. Pode você achar o que você quiser, para mim isso não é Deus, é diabo. Diabo é que age assim, Deus não age. Pastor, não estou entendendo. Depois da reunião de domingo, o que tu está fazendo? Assembleia, todo mundo disse que a gente tinha que estar aqui colaborando, a gente está se mobilizando para ter dinheiro na igreja, dificuldade financeira, e você está pregando contra o dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Na antiga dispensação, a palavra de Deus é a mesma, mas na antiga dispensação ou Antigo Testamento, quando começa o Novo Testamento? Não vale Olavo não, tá? Nem a turma da sexta-feira que já aprendeu com o Olavo lá. Quando é que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa com a morte do testador, não é verdade? As páginas do Novo Testamento, antes da morte de Jesus, necessariamente não constituem Novo Testamento. Ou seja, na nossa Bíblia, os relatos de Jesus estão no Novo Testamento, sobre a vida dele, mas ainda existe uma antiga dispensação, porque o testador, não morreu. Aquele que não houve ainda, não sacramentou ainda o testamento. O que acontece então? Jesus fala sobre o dízimo. O Novo Testamento fala sobre coletas, sobre contribuições. O que a Bíblia fala sobre isso para nós hoje? Porque até agora eu falei do Antigo Testamento, mas e agora hoje? Tá? Todo mundo comigo aqui, por favor. O que a Bíblia fala? Primeira coisa que você tem que entender é: Jesus ressignificou, deu um novo significado para o dízimo. Ele não aboliu. Isso é muito importante dizer. Ele não abole, mas ele ressignifica.
Quando? Onde? Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei. Mais uma vez para a liderança de Israel. Ai de você, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Preste atenção agora. Vocês devem praticar essas coisas, o quê? O dízimo. Vocês devem praticar essas coisas, o quê? O dízimo. Sem omitir aquelas. Ou melhor, praticar. Aqui a ordem, aqui muda um pouco. Vocês devem fazer as duas coisas para facilitar. Vocês devem dar o dízimo, como vocês fazem, mas vocês não podem omitir ou se omitir na prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Então aqui, ainda dentro dessa realidade veterotestamentária, mas quando Jesus já vem ressignificando muitas coisas, Jesus ressignificou o sábado, né? O conceito de sábado e outras coisas que ele vem ressignificando, mas ele não aboliu a lei. E Jesus faz isso com dízimo também. Quando a gente vai para 2 Coríntios 8 e 9, eu acho que esse texto não está na projeção. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, são dois capítulos que falam sobre contribuição. Paulo não está falando de dízimo, Paulo está falando de coleta. É diferente. Paulo pede aos irmãos da Macedônia e da Acaia para quê? Para que eles fizessem uma coleta, se juntassem, uma campanha para matar a fome dos irmãos em Jerusalém, para ajudar os pobres em Jerusalém. Então, é muito importante, não vou ler esse texto porque é grande, tá? É capítulo 8 e capítulo 9, não é 8, capítulo 8, verso 9 não, tá? São os dois capítulos. É muito grande, não vou ler. O texto fala de alguns princípios importantes. Grave isso. Nessa contribuição: constância, proporcionalidade, ou seja, o quanto você ganha, a sua contribuição precisa ser de acordo com aquilo que você tem. Então, constância é sempre ali, ó, porque quem tem fome sempre. Conta para pagar acontece sempre, todo mês, e como tem. Constância, proporcionalidade. Quem tem mais, tem que dar mais. É proporcional. Quem tem menos, necessariamente vai dar menos. É proporcional. Generosidade, gratidão, amor a Deus e amor ao próximo. E Filipenses capítulo 4, é interessante porque Paulo vai, eu amo Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer, né, coisas fantásticas, né, e o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, e Paulo faz ali dá uma palavra que gera muita esperança ao nosso coração, para quando nós passamos por dificuldades, sobretudo financeiras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Filipenses capítulo 4 é um texto que está conectado à missão, vida missionária da igreja. O que Paulo está dizendo? Uma igreja que investe em missão é uma igreja que continua sempre com o favor de Deus sobre a vida dela. Uma igreja que bota dinheiro em missão, que sustenta missionário, que planta a igreja, a mão de Deus continua sobre a vida dela, abençoando financeiramente essa igreja.